qual é a função de uma meta de estudo? Essa é a pergunta. Bom, alguns pensam que a função da meta de estudo é que você não consiga cumpri-la. Se essa for a função, ela só vai servir para que você se frustre e acredite que você não vai passar nunca no concurso público. Bom, explico aqui. A meta, ela tem como função servir de meta. Shazam! Olha aqui! Servir como uma referência, como um ideal, como um marco para ser atingido. Agora, o candidato, muitas vezes, ele se equivoca na hora de elaborar suas próprias metas. Por quê? A gente acredita que quanto mais a gente estudar, mais perto a gente vai estar da aprovação. Então a gente olha ali a nossa agenda livre de estudo e verifica que nós temos 6 horas livres por dia, então eu vou estudar 6 horas. E aí você cria uma meta não real. Porque no seu dia a dia, certamente acontecem coisas que impossibilitam o cumprimento da programação. Isso é normal, isso aconteceu comigo. Então, para estabelecer um bom plano de estudo, você precisa entender quais são as funções que você ocupa. De um lado, você é o executor, o trabalhador que vai ali cumprir essa meta. Você também vai fazer a função de ser o seu próprio gerente, em criar condições para cumprir essa meta. E também você é o diretor que estabelece essa meta. Em alguns momentos, você precisa entender que se o diretor aí for muito exigente, o trabalhador que é você não vai conseguir cumprir. E você precisa ser equilibrado entre esses 3 papéis e ser justo consigo próprio. Então, dica aqui. Primeiro ponto. A meta ela precisa ser real à luz de horas líquidas de estudo. Qual é o seu tempo efetivo que você dispõe? Olha, de segunda, terça, quarta eu tenho tempo, quinta e sexta menos, sábado eu tenho o dia inteiro livre. Sábado você não tem o dia inteiro livre. Sábado é o momento em que você usufrui, muitas vezes, de lazer, do descanso, do convivência familiar. Então, crie uma meta para sábado que seja compatível com o restante da sua vida. Então, o primeiro ponto é, faça uma análise real do seu tempo livre e disponível para estudo. Segundo ponto, a meta enquanto meta, eu sugiro que ela seja no máximo 110% daquilo que você conseguiria. Você olhou, você tem 30 horas disponíveis, coloque a meta no máximo como 33, para você poder se forçar a ir um pouco mais. Mas não se cobre se não chegar ali nesse 100%, nesse 110%. Tenta executar uma resposta real, pelo menos 90%, 85% disso. Tenho certeza que já vai ser o suficiente para você evoluir bastante nos estudos. E, mais do que isso, o que atrapalha o candidato são os momentos em que o candidato para de acreditar. Para de acreditar no seu potencial, para de acreditar no estudo como um meio de transformação, para de acreditar no valor que esse tempo que você está investindo ali, entre linhas e livros, vai transformar a sua vida. E aí tem muitas pessoas que estudam, 5 horas por dia, 6 horas por dia, por 3, 4 meses, de repente tem uma crise e param por 3 meses. Eu lutei muito para não passar por essas crises, por isso que eu criei uma rotina de estudos com uma programação para descanso semanal, eu não estudava aos domingos, e também um descanso anual, eu tirava ali 15 ou 20 dias que eu dava uma pausa. Pós-prova, eu descansava pelo menos 3 dias para retomar o estudo. Então, meta 110% para um cumprimento ali, para você tentar cumprir os 110, obviamente, mas assim, a partir de 90%, 85%, não se cobre tanto por isso, porque a constância vale mais. E por último, separe entre 2 metas disponíveis. Uma é a meta de desempenho, a meta do que você vai desempenhar no seu estudo, no seu dia a dia. A outra é a sua meta de resultado. E muitas vezes uma coisa confunde a outra. Eu sei
que o nosso desejo por resultado muitas vezes nos faz colocar como meta ser aprovado antes dos 30, ou vou ser aprovado em 3 anos. Ok, essa é uma meta de resultado. Agora, a meta de resultado, ela não tem a ver com a sua meta diária de estudos. A função da meta diária de estudos é permitir que a meta de resultado seja alcançada. Mas nem sempre elas andarão juntas. Por quê? Existem variáveis que você precisa ser justo com você ao analisar o seu desempenho. Dou um exemplo. Você pega uma prova que tradicionalmente ela é letra de lei e tem um corte alto. Bom, você faz uma revisão pensando na letra de lei e no corte alto. E você investe o seu tempo nessa forma de construção do seu estudo. Chega no dia da prova, veio uma prova surpreendente, com um alto viés de questões práticas pensada em questões práticas pensada em jurisprudência e algumas questões históricas e doutrinárias que te surpreendem naquele momento. E aí o seu resultado, ao invés de seus 75, 80 pontos que você desejava, ele vem em 61, 62. E aí você volta para casa triste, achando que você não está sendo capaz. Só que a prova que foi difícil para 5 ou 6, foi difícil para os restos, foi difícil para todo mundo. A prova que foi difícil para você foi difícil para geral. Então, você vai olhar para o seu resultado, ele não vai ter sido aquilo que você desejava, mas esse resultado, numericamente pouco expressivo, ele pode ser o suficiente para você ir para uma segunda fase, como foi o último corte do concurso nacional da magistratura, e a partir disso você construir a sua aprovação nas demais fases. Então, no momento do seu planejamento de estudo, seja honesto e real ao analisar a sua disponibilidade de tempo. Crie metas de desempenho que se referem a quanto você consegue colocar dia a dia investido nesse sonho, e também estabeleça metas de resultado. E saiba o momento de avaliar o desempenho, você como diretor, saiba o momento de avaliar o desempenho desse candidato, desse trabalhador, com honestidade, com amor, com o coração quente, porque a gente sabe que a preparação para concurso, ela não é fácil, ela precisa se desempenhar de forma constante, e esse é o caminho que te leva à aprovação. Foi assim comigo. Eu estudei por 5 anos e meio, passei por diversas situações nesse meio tempo, falecimento de amigos, dificuldade financeira, tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Em alguns momentos eu estudava um pouco menos. A minha meta eram de 5 horas diárias de estudo líquidas, com o objetivo de pelo menos 20 semanais. Vai anotando isso. E aí depois, ao final do mês, você vai olhar, você vai perceber que mesmo naquelas semanas que você não desempenhou tão bem, elas foram importantes para que você somasse horas em prol da aprovação. Tenho certeza que você vai chegar lá.